muitas gerações de alunos e também de professores dessa casa. Então, é uma alegria, porque eu pude, na década de 90, ser aluno, também com a professora Caitlin e da professora Regina, né? O que, na verdade, me impactou mais foi a aula dela sobre controle externo do Poder Judiciário, né? Não sobre função social da propriedade, que também abordou, no caso da professora Regina, nesse curso de Direito Constitucional, e no caso da professora Caitlin, né, que, por motivos familiares, é minha amiga desde os idos de 1980, quando nós, quando nós ainda éramos, né, crianças muito jovens, muito novinhas. Enfim, então viemos até aqui a rigor para ouvir a Regina, mas como a diretora me incumbiu dessa tarefa, essa tarefa que é realmente um risco muito grande, né, que é a tarefa de apresentar a professora Regina Tchely Lisboa Soares, né, porque, no meu caso específico, apresentar a Regina é quase como um efeito apresentar a sua própria causa, né? Eu me considero efeito esse grande esforço de formação, esse grande exemplo de formação de alunos e de pessoas que a professora Regina, né, empreendeu nesse departamento desde 1974. Né? Então, nós estamos aqui ao lado de uma figura decisiva para a história do departamento, que foi a professora Regina, e por isso, né, também é um outro risco que eu corro, porque eu não tenho dúvida que nesta universidade ninguém tem condições de apresentar toda essa história da Regina na PUC, né? Considerando tudo que ela fez pelo Departamento de Direito, tudo que ela fez por seus alunos, pelos funcionários do departamento, pelos professores e pela universidade, né? Eu convivi, e talvez essa razão pela qual a professora Caitlin me convidou, talvez seja essa a razão, eu convivi com a Regina intensamente, né, em 15 dos últimos 20 anos, até a pandemia interromper nossa convivência diária, porque nós dávamos aula sempre às terças e quintas, no mesmo horário, da mesma disciplina. Então, após as nossas aulas, terças e quintas, almoçávamos, né, no restaurante aqui na universidade e prolongávamos a nossa convivência também nesses almoços e nas caminhadas pelo campus após o almoço para fazer, né, a digestão. Então, certamente por esses 15 anos que eu convivi com Regina às terças e às quintas, que a Caitlin me convidou, né, para aqui apresentá-la nesse momento tão importante para o nosso departamento, que, faço registro, a professora Caitlin tem insistido muito nesse sentido de promover essa grande memória do que nós somos e do que nos tornamos até hoje. O professor Adriano Pilati já foi convidado para ministrar uma aula inaugural, o professor Pedro Paulo Cristófalo também, agora a professora Regina, o que mostra que a professora Caitlin tem se esforçado em traduzir para os nossos professores e alunos a memória profunda do nosso departamento. Então, do ponto de vista dessa vivência histórica e da trajetória acadêmica e na advocacia, como eu disse, é muito difícil, né? É uma tarefa árdua apresentar a Regina sem, efetivamente, deixar de fora uma série de informações fundamentais. Mas a Regina, de certa maneira, facilitou minha tarefa, porque nesses 15 anos, né, pré-pandêmicos, em que nós convivemos às terças e quintas, ela sempre dizia para mim, e não só para mim, para todos os professores do departamento, que nós não somos o nosso currículo. Tá? Isso que eu vou chamar de agora em diante de axioma Regina Tchely Lisboa Soares. Nós não somos nosso currículo, os matemáticos chamam de axiomas aquelas verdades autoevidentes. Então, esse axioma torna a apresentação mais fácil e me libera de, né, citar N fatos e dados do currículo de Regina para fixar a atenção ao que é essencial. Então, Regina, assim como ela nos ensinou, não é o próprio currículo, não é a quantidade, né, eu estou falando aqui em termos de centenas, no plural mesmo, de monografias que ela orientou. Né, Regina, eu me lembro que quando eu estava à frente da direção do departamento, a gente tinha uma média, eu acompanhava, né, as orientações, uma média de 6 alunos por ano de orientação, isso durante 11 anos. Vocês podem calcular só no período em que eu fiquei à frente do departamento quantas orientações a Regina, né, teve o privilégio de realizar, né, na graduação. Então, multiplicando isso pelos anos que a Regina está à frente do departamento, vocês imaginem quantos alunos a Regina orientou. Né, considerando que ela também ministrou pelo menos uma média de 2 disciplinas por semestre, 4 disciplinas por ano, 50 alunos em média por sala de aula, vocês podem fazer uma conta de quantos
alunos, Regina formou mais de 1.000 alunos, certamente. Então, mas eu gostaria de chamar a atenção para algumas coisas que a Regina me contou ao longo da história dessa convivência que nós tivemos aqui. A primeira delas é como a Regina começou a estudar direito. Talvez no primeiro mês, eu não sei, não lembro bem, a memória pode me trair, de aula, em 1964, Regina teve que fugir. Isso é, inclusive, muito simbólico para o que a gente viveu, né? E que agora foi até premiado no Oscar, essa história foi premiada no Oscar recentemente. Regina é testemunha dessa história premiada no Oscar, mas uma história que é, na verdade, um crepúsculo de 21 anos. Regina teve que fugir das dependências da Faculdade Nacional de Direito, faculdade da UFRJ, que na época era o principal centro de produção acadêmica e científica do direito do país. Ainda é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas na época era o centro principal de produção acadêmica e científica na área do direito no país, porque as tropas das Forças Armadas invadiram as dependências da Faculdade Nacional de Direito, o que, lamentavelmente, é simbólico para o que viria nos 21 anos subsequentes. A invasão da Faculdade de Direito, a Faculdade Nacional de Direito, ali no centro da cidade do Rio de Janeiro, marca, portanto, esse período trágico da nossa história. E Regina se formou, aqui eu não posso datar precisamente, porque isso eu vi no currículo Lattes dela, que é muito, inclusive, sucinto, em 1968, ou às vésperas, ou sob a vigência do AI-5, ela vai poder contar melhor para vocês. Depois terminou o curso de comunicação social também na UFRJ. Em 1974, como mencionei, ingressou no corpo docente do nosso departamento de Direito para ministrar a disciplina de introdução. Eu não sei como era o nome na época, a Regina pode esclarecer também, se é a introdução à ciência do direito ou ao estudo do direito. O professor Marcelo Ciotla está aqui também, deve lembrar dessas discussões que nós ainda temos no nosso campo das disciplinas propedêuticas. Posteriormente, a professora Keitlin, a professora Regina lecionou Direito Civil aqui no Departamento de Direito e é hoje famosa e conhecidíssima por ser nossa melhor professora de Direito Constitucional, professora e professor de Direito Constitucional. Então, essa experiência no magistério, inclusive multifacetada, interdisciplinar, marca efetivamente aquilo que é a Regina. Regina testemunhou, portanto, nesse período, como eu mencionei, já como professor, o retorno dos brasileiros exilados em 79, as diretas em 84, a Constituinte de 87 e 88, e a promulgação da nossa Constituição Cidadã, que ela tão bem ensina há mais de 30 anos nesta nossa universidade. E eu sempre lembro isso, Regina foi essa geração que só votou para presidente da República em 1989, que votaria em 1965, mas esse sonho foi adiado por 24 anos e Regina só votou para presidente da República em 1989, após 29 anos sem eleição presidencial no Brasil. Então, é autoevidente que essa história da Regina no magistério é também a história da construção do direito no nosso tempo, que é justamente o tema da aula de hoje. Regina ainda foi, para quem não sabe, advogada da União, integrou a equipe da Advocacia Geral da União e teve uma participação muito importante no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, órgão fundamental de preservação da memória e do direito à cultura no Brasil. Então, Regina também teve uma atividade prática decisiva na constituição, na instituição e na difusão do direito à cultura no Brasil, por meio da sua atuação na área jurídica, evidentemente, do IPHAN, com PH, nesse caso, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, Regina também acompanhou dentro da nossa universidade e do nosso departamento uma série de transformações. Essa universidade, como Regina sabe, nas décadas de 80 e 90, se transformou profundamente e passou a estabelecer não só procedimentos colegiados de deliberação e decisão, como passou a promover políticas de inclusão inovadoras, notáveis e inéditas até então. Regina é também parte desse processo de promoção da igualdade na universidade, de promoção do direito à educação na PUC-Rio, essa instituição marcada na história da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil como pioneira na instituição de políticas de inclusão social. Lembro aqui do nosso queridíssimo e eterno vice-reitor comunitário, professor Augusto Sampaio, que nos deixou recentemente, que também
foi o nosso grande, né, timoneiro nesse projeto aqui da PUC de instituição de condições, né, minimamente igualitárias para que todos, ou pelo menos a maior parte possível, né, daqueles que não têm condições de estudar numa universidade ou uma PUC possam cursar qualquer curso nessa universidade. Regina também foi fundamental no departamento, aqui eu posso dizer sem dúvida nenhuma, acredito que é um consenso entre todos nós, na construção de pontes, na instituição de um ambiente de diálogo e na formação de um ambiente de trabalho saudável dentro e fora de sala de aula, né? Regina, portanto, né, uma pessoa, sempre foi uma pessoa, e ainda é, que esforçou-se sempre em propiciar, em criar as condições necessárias para a expressão da diferença e para a construção de um ambiente, né, saudável para todos os alunos, todos os professores e todos os funcionários. Então, Regina é e foi um agente na formação do consenso, sempre com essa maneira desprovida de exercício de poder simbólico, como dizia o velho Bourdieu, né? Porque Regina nunca se pôs acima de seus alunos, acima dos funcionários e acima dos professores que ela mesma formou, né? Então, a gente pode dizer que a Regina é uma verdadeira educadora, né? Uma docente que se empenhou na formação, algo hoje em dia tão raro no mundo em que exigem de nós isso que ela disse que nós não somos: currículo, produtividade, né? Esforços, né, desgastantes que produzem ansiedade, né, que produzem, inclusive, formas mais graves de ansiedade, depressão e etc. Então, ela é efetivamente esse agente de um outro mundo possível, né, e que transmitiu, na minha opinião, para todos nós, duas raríssimas coisas, e daquelas raras coisas mesmas, que podem ser partilhadas, que podem ser divididas, sem que a gente perca nenhuma parte do que dividimos. Ao contrário, quando dividimos, multiplicamos isso que dividimos. Primeiro, o conhecimento, né? Estamos todos aqui para ouvi-la falar do direito no mundo atual. E segundo, uma intensa e muito, né, sincera alegria de agir em comum e pelo bem de todas e de todos, sem qualquer tipo de expectativa de retribuição, né? Que é isso que a gente pode chamar efetivamente de amizade, tá? Então, Regina e sempre foi alguém que se pautou por isso que é a amizade. Fazer o bem comum, agir em comum, sem expectativa de qualquer tipo de retorno ou sem a instituição de uma dívida. Portanto, eu gostaria de retornar ao axioma de Regina, né? Se nenhum de nós somos nosso próprio currículo, né, tudo isso que ela nos ensinou comprova o axioma, uma vez que tudo que ela fez e ensinou para nós é tanto que não cabe currículo algum. Regina, muito obrigado. Obrigada, professor Francisco, pela belíssima apresentação da nossa querida professora Regina. Queria agradecer enormemente à professora por ter aceito esse convite, que eu acho que diz muito realmente sobre quem ela é, e vai, por fim, nos honrar com essa palestra sobre o que é o direito hoje, Regina. Difícil? Muito difícil e, por sorte, eu escrevi, porque eu não teria condições agora. Antes de mais nada, muito obrigada. Muito obrigada, porque, enquanto o professor Francisco Guimarães falava, eu pensava de quem ele fala. Porque difícil nós ficarmos nessa posição. Vejam, nesse exato momento, eu tenho um conflito entre o meu coração e a minha cabeça. Enquanto o meu coração fica muito agradecido por esse convite honroso da direção do departamento, da nossa queridíssima
diretora, professora Kathleen, a minha cabeça me pergunta, o que eu estou fazendo aqui, na frente de companheiros e companheiras, alguns há longo tempo, que sempre me permitiram ser amiga, me permitiram a troca. Eu me pergunto o que eu estou fazendo aqui na frente de alunos, alunas, esse pessoal que nos inspira, que vai e vem e muitas vezes faz com que a gente ache que a jornada vale a pena. Eu espero que as minhas breves reflexões a respeito do direito no nosso tempo não os aborreçam em demasia. Que os minutos que a gente vai dedicar a isso nos ajudem a pensar um direito que queremos. Eu começo com uma pergunta. Por que uma reflexão a respeito do direito no nosso tempo? Porque o direito, acho, pode revelar um tanto da nossa história, ou porque a história pode nos ajudar a pensarmos no nosso tempo e no direito como o queremos, como queríamos esse direito. Seria a minha resposta a essa pergunta. Porque eu acredito que o direito resulta da história e espelha as lutas de cada tempo. A Constituição de outubro de 88 conseguiu, nos embates com o que havia de pior, inclusive, na história desse país, formular um direito democrático. Do seu preâmbulo e dos seus primeiros artigos, extraímos a lição principal. Trata-se de garantirmos uma sociedade livre, justa e solidária. Apesar disso, as forças dos que resistem, e são muitas essas forças, resistem a esta sociedade, essas forças fazem com que neguemos ao povo uma nova história. A nova Constituição poderia ter trazido uma nova história, mas não trouxe uma nova história até hoje. Nossa Constituição suporta, com alguns trancos, desse país tão pouco afeito ao reconhecimento do direito à igualdade, e vai levando. Por força de emendas constitucionais e até mesmo de leis infraconstitucionais, de discutível adequação ao que dispõe a Constituição democrática, convivemos com a história que forjou dogmas contrários à possibilidade da sua eficácia. São vários os expedientes usados para convencer as pessoas detentoras de direito, pelo simples fato de serem pessoas, de que é preciso esperar pela universalização de direitos. Sermos um país pobre é um mantra ainda usado para mascarar-se a desigualdade absurda gerada pela concentração de renda e o desapego à justiça social. É oportuno lembrarmos dos avanços
da ciência e da técnica que nos permitem vermos cada vez mais claramente os perigos de ignorarmos a importância da natureza para a vida no planeta Terra e o desamparo dos despossuídos de todas ou quase todas as conquistas. Deixamos sempre de lado. Parece que o nosso tempo abraça todas as contradições. Parece que somos ungidos por todos os deuses e amaldiçoados por todos os demônios. Se, por um lado, dispomos no direito de condições de trabalho desconhecidas até pouco tempo, por outro, somos atropelados pela quantidade de informações, pelo duvidoso valor de boa parte dessas informações e por discursos sempre prontos a mostrar mais pontos de vista do que análises fundadas no conhecimento sistematizado. A inteligência artificial, ferramenta importante, se usada como uma ferramenta obediente à nossa inteligência natural, pode tornar-se, para alguns, uma forma de substituir a inteligência que Deus nos deu. Eu me lembro sempre de uma fala do rei Lear, em que ele diz: Deus fez um homem inteligente. O homem não tem o direito de deixar a inteligência apodrecer. O direito, o nosso direito, mais que em qualquer outro tempo, precisa, no meu entendimento, dos bons argumentos, forjados na interpretação cuidadosa e socialmente responsável dos seus princípios e regras. Precisa libertar os seres humanos do garrote de um legislativo capaz de apoderar-se de uma Constituição democrática para dar ares de legitimidade, de legalidade aos privilégios empilhados ao longo dos anos por uns poucos detentores do poder econômico e do poder político. Também não há jeito de compreendermos e darmos efetividade ao que prevê a Constituição de outubro de 88, sem políticas públicas que visem diminuir o fosso existente entre os muitos e os poucos ricos, muitos pobres. A despreocupação de boa parte dos brasileiros com a fome, a falta de saneamento, o engodo na educação, a precarização do trabalho, por exemplo, que atingem muitos brasileiros, causa espanto. Fala-se muito na necessidade de serviços públicos. Fala-se muito na necessidade de serviços públicos de qualidade. Fala-se muito no custo para os contribuintes, mas não se aceita e até se combate qualquer programa, qualquer política que pretenda alterar o modelo de sociedade dividida que foi cuidadosamente construído e é cuidadosamente defendido. O que nos cabe a nós, estudantes, profissionais do direito? O caminho, me parece, é dito lindamente por Bertolt Brecht, num poema
intitulado Nada é impossível de mudar. Nesse poema, Brecht diz: nada é impossível de mudar. Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo, e examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito, como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. A nós cabe a coragem de mudar. Que enfrentemos os conflitos são inerentes à democracia. Que enfrentemos os conflitos com mais democracia. O direito do nosso tempo não pode ser pusilânime. O direito do nosso tempo não pode ser covarde. Não tem mais esse direito, o direito do nosso tempo. Porque nós já vimos, já sabemos pela história, somos testemunhas dessa história. No Brasil, por exemplo, somos testemunhas, sabemos o que é uma ditadura, tivemos duas bem delineadas. Não temos esse direito. O direito do nosso tempo não pode ser pusilânime. Não pode aceitar os arreios dos poderosos que pretendem usá-lo, mais uma vez, sempre, para manter o poder usurpado do povo. O direito no nosso tempo tem que ser corajoso. E isso depende de nós, estudantes, profissionais, que a esse direito nos dedicamos. Nosso dever é esmiuçar a atuação dos incumbidos de cumprir e de fazer com que se cumpra a Constituição nos seus princípios. Como buscar no Legislativo, no Judiciário e no Executivo essa fidelidade à Constituição? Com trabalho e luta coletiva. No meu entendimento, é trabalho e luta coletiva. Trabalho e luta que incluem o engajamento na formação do próprio poder de Estado. Não nos afastemos, não olhemos como algo que corrompe, que não se chega perto. É preciso participar do poder de Estado. Na discussão cotidiana, nas escolas, nas universidades, sobre como deve ser o exercício do poder público e de como nos preparamos para a participação e a fiscalização. Forjou-se, ao longo do tempo, de tempos nada republicanos, a perigosa convicção de que, após escolhermos nossos representantes, voltamos aos nossos afazeres. Fizemos a nossa parte. A quem interessa a alienação? A quem interessa o deixa para lá, porque nada vai mudar? A quem interessa? Encontramos no Legislativo um poço entre representantes e representados. Em maioria, até mesmo estatística, nada representados
nós somos, porque são poucos os representados no Legislativo. Basta nem olhar para as estatísticas, basta se verificar as bancadas que vão surgindo. Os números, o efeito multiplicador das demandas de representantes de interesses dos donos do poder, de sempre prevalecem. Os donos de poder sempre prevalecem. É o que vemos em muitos projetos que beneficiam os herdeiros de todas as benesses. No judiciário, o direito expresso de acesso ao poder judiciário precisa ser entendido como direito de acesso ao poder judiciário e acesso à justiça. Pois se demos passos largos no sentido de garantirmos que se chegue, que se alcance o judiciário, sentimos falta, muitas vezes, da preocupação com uma resposta razoável em tempo razoável. A devida duração do processo tem que ser obedecida, mas sem que isso signifique apenas cumprimento de metas, e sim o respeito de quem vai a juízo. O respeito a quem vai a juízo, desculpem. Isso tem que constar do manual de todo o judiciário. Lembro-me de uma pergunta que me ficou na cabeça, feita pelo Leonardo Boff, e Frei Leonardo Boff, salvo engano, ele estava fazendo uma citação por sua parte. Como é que fazemos para ajudar a minorar o sofrimento humano? Essa pergunta realmente ficou na minha cabeça. O que nós fazemos para minorar o sofrimento das pessoas? As políticas públicas, todas elas, devem fazer com que a maior parte dos que vivem em uma sociedade democrática tenha acesso aos direitos fundamentais. As políticas públicas e as práticas políticas devem ter como objetivo acesso aos bens produzidos pela sociedade, acesso à maioria e não à minoria. Até música maravilhosa, com versos maravilhosos de Chico Buarque de Holanda, nós temos, dizendo dos operários que constroem as casas e não têm casas. Porque o direito à moradia também não chega lá. O direito do nosso tempo tem que ir além do reconhecimento formal dos direitos que compõem hoje qualquer relação. Direito à liberdade, direito à dignidade, direito à segurança, direito de defesa, de acesso ao poder judiciário. Tem que ter materialidade. Tem que ser material essa garantia. Tem que ter materialidade de direitos, proteção efetiva da vida, o que exige uma reordenação de poder. E aqui tem tanta gente que pode e deve participar, inclusive porque está começando agora, da reordenação do poder. O que exige, claro, uso de tecnologia, consistência do respeito aos princípios constitucionais. Poder e tecnologia tornaram-se irmãos siameses na contramão da democracia, muitas vezes. O poder sempre usou o direito para legitimar barbaridades. No exercício
das mais inaceitáveis práticas. A novidade agora, seja em relação às práticas que atingem internamente alguns países, seja em relação às práticas que envolvem desrespeito a estados soberanos, a novidade agora é ignorar-se o direito, fingir-se que ele pode ser substituído por atos autocráticos. Em exemplo concreto, vindo dos Estados Unidos da América, temos este desprezo por uma Constituição e pelas leis levado ao extremo, ao se ameaçar e punir quem aplica a Constituição, quem aplica as leis, que ponham freios aos desejos do chefe do Executivo. A supremacia de alguns valores nascidos do individualismo exacerbado encontra terreno fértil na facilidade de uma comunicação que não exige presença, não requer identificação. Não se sabe quem fala, quem ouve, quem lê. Não presume que o coletivo pode ir além do curtir, comentar, compartilhar. O mesmo equipamento que nos permite avançarmos na concretude do direito de acesso à informação, por exemplo, que nos permite o acesso ao conhecimento e às qualidades do coletivo, por maior que seja a distância que separa as pessoas, faz com que essas pessoas não ultrapassem os próprios desejos, os próprios interesses, numa preocupante ignorância da diversidade de desejos e de interesses. Ou, ainda pior, na recusa à aceitação de qualquer diversidade. Caímos nessa armadilha. Se não estivermos atentos, caímos nessa armadilha. O direito democrático não pode se contentar com uma participação esporádica e uma representação que ignora os direitos fundamentais da pessoa humana. É preciso que se entenda a participação, o fazer parte, como o efetivo acesso a bens que a sociedade produz. Se não há uma cultura de encontro, como diz Papa Francisco, de vez em quando, já por 2 vezes pelo menos, não há uma cultura de encontro. Se não há uma cultura de encontro, não há uma preocupação com o efeito do que fazemos no outro. Como questionamos o poder? Como demonstramos nossas dúvidas a respeito do exercício do poder? Se fazemos isto com o ressentimento de quem se sente fadado, destinado a uma vida sem direitos, à escravidão do mundo, dividido entre quem deve ter direitos, bens, felicidade, e quem deve prover quem tem, para que se mantenha, as coisas, como sempre foram, caímos na armadilha. Mas se enfrentarmos os conflitos inerentes à democracia, que é, por definição, plural, teremos mais democracia e a esperança de uma sociedade melhor, porque mais justa. Eu termino
com esperança. Aliás, sempre fui ideologicamente otimista e esperançosa. E termino com mais versos, mais lindos versos. E agora, alguns versos do samba enredo da Mocidade Independente, deste ano de 25. A Mocidade Independente atravessou a avenida cantando muito bonito. É preciso voltar para o futuro. E cantando esses versos. Se a mocidade sonhar, no infinito escrever versos à luz do luar, deixe, a juventude vai crer que toda estrela pode renascer. Vamos renascer. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Regina, pela sua inspiradora fala, inspiradora palestra, terminando com a mocidade, qual eu tive o prazer e a alegria de assistir esse ano, na Sapucaí, junto com a professora Tula e a professora Carolina. Cadê a professora Carolina? Já foi? Mas, enfim, os professores gostam de samba. Mais do que de ópera. Enfim. Obrigada, professora. Precisei fazer esse pequeno... Claro. Ela falou da professora Tula, eu me lembrei. Eu agradeço muitíssimo a presença aqui, não só dos alunos, mas também dos colegas, dos ex-alunos e dessa maravilhosa gente que veio me ouvir falar um pouquinho, os mais novos, os mais recentes, os mais antigos. Quem sai do tribunal, que todos e todas vocês sejam realmente muito felizes no direito. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Regina, mais uma vez. Acho que o departamento se sente honrado de iniciar esse primeiro semestre de 2025 com esperança. Então, nós agradecemos enormemente a sua presença aqui e toda a contribuição que você traz para o nosso departamento, e a gente espera que por muitos e muitos e muitos anos ainda à frente. Muito obrigada a todos. Dou por encerrada a nossa aula magistral com a professora Regina Soares.